E essas restrições de convivência, né? Porque, vamos lá, normalmente acontece que tem... O casal, ele formou uma nova família, a gente tem 2 famílias. E aí começa a ter muito problema. Porque a criança não gosta da madrasta ou não gosta do padrasto, a mãe não gosta da atual madrasta, e aí começa a virar aquele angu e tá todo mundo brigando. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Paulo Carvalho e o assunto do dia são os desafios da guarda compartilhada. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like neste vídeo e o compartilha para que ele alcance o maior número de pessoas. Dr. Paulo, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Paulo Augusto Ribeiro de Carvalho, né? Me formei pela Univap, já estou indo para praticamente 30 anos de advocacia. Eu milito bastante na área de Direito de Família, onde eu fiz um estágio à época na faculdade, e também na Procuradoria do Estado, né, quando ela foi instituída em São José dos Campos. Sou uma das primeiras turmas que participou da Procuradoria. Na época estava sob a supervisão da doutora Kátia Roseiro, né? Kátia Maria Peruso Roseiro, onde aprendi muito. E aí estou nessa luta aí já há quase 30 anos, né? Defendendo aí o direito de família. Pô, 30 anos já viu bastante coisa, Nossa, né? Muita coisa sim. Realmente, eu digo que é um dos segmentos do direito que a composição é mais difícil, né? Porque envolve, é permeado muitas vezes uma situação por mágoas, ressentimentos. Então, nós advogados que trabalhamos, militamos nessa área, de fato temos que ter uma empatia, temos que ter uma paciência, né, para poder fazer o melhor para resolver esses conflitos de interesse, né? Como eu te falei, são permeados por mágoas, ressentimentos, então dificulta um pouco essas transações. O emocional, ele atrapalha muito as pessoas que se separaram, porque tem essa questão até de punir a outra pessoa. Exatamente. Enfim, a gente vai entrar nesse mérito daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre desafio de guarda compartilhada. Então, para começar, assim, para situar quem está chegando agora, o que é uma guarda compartilhada? Porque é um termo que hoje todo mundo fala, né? Mas pouca gente entende o que é isso. Daí, principalmente a pessoa mais leiga, mais fora do direito. O que é isso, doutor? A guarda compartilhada, ela foi instituída em 2008, né? Depois teve algumas alterações. E foi muito proveitosa, né, essa mudança através, né, dessa legislação, porque ela traz uma participação maior, né, dos genitores no gerenciamento, né, da vida dos filhos, e isso faz também com que seja uma coisa mais saudável, porque é necessário que os filhos tenham uma dupla referência. Sim. E o que acontece? Até só de título assim, de curiosidade histórica, né? Em 1839, para você ter ideia, o Parlamento Britânico lançou, né, um termo que chamava Custody of Infants, ou seja, a custódia do bebê. Sim. Onde a criança que tinha menos de 7 anos de idade já ficava automaticamente com a mãe. Certo. Né? Então, o que aconteceu? Isso, quer dizer, está enraizado esse sentimento também que, à época, né, a mãe que deveria deter a guarda. Sim. Aliás, esse é um senso comum, né? Sim. Até hoje a pessoa tem aquela visão de que o filho na separação fica com a mãe, né? Então, e essa confusão, né, que existia, até mesmo achando que o fato da mãe ter a guarda unilateral, isso tiraria ou enfraqueceria o poder familiar, né, por parte daquele genitor que não a detém, ainda como você mesmo falou, ainda existe muito esse sentimento. E realmente é algo que você percebe, porque gera-se um fenômeno que também chamava-se antigamente de Sunday's Dad, né? Ou seja, o pai de domingo. Sim. Ou seja, aquele que não detém a guarda, ele ficava com essa situação mais enfraquecida, quando na verdade a guarda unilateral, ela não tem como enfraquecer o poder familiar, que até então, antes do Código também de 2002, né, era tido como o pátrio poder. Sim. E a gente tem um paradoxo, né? Porque o pátrio poder traz aquele sentimento assim de patriarcal, né? O poder na mão do pai. A nomenclatura era bem ruim. Exatamente. Por isso que se trouxe a questão do poder familiar. E o paradoxo está aí, ou seja, o pátrio poder que antigamente existia, e sendo que por vezes a guarda unilateral, maioria das vezes, realmente era destinada à mãe, né? Sim. Então isso com a inovação trazendo-se a questão do poder familiar e da guarda compartilhada, que hoje ela é tida como regra, né? Não exceção, a guarda unilateral vejo ela como a exceção, não a regra. Sim. É que o judiciário tem que trabalhar e buscar para que realmente seja feita a guarda compartilhada. Sim.
E vamos lá. E na prática, né, doutor? Então, assim, teve o divórcio daquele casal e foi definida a guarda compartilhada. Como é que funciona? Essa criança, ela vai morar em qual casa? Como é que vai ser a dinâmica dela, dessa nova família agora? Então, existe essa confusão também. Por vezes a pessoa acha que guarda compartilhada, a criança vai ficar um período com uma mãe e um período com o pai em residências distintas. Ou seja, mora um período com o pai e mora um período com a mãe na região. Isso seria uma guarda alternada. Sim. E essa guarda alternada não existe uma previsão, né, no Código Civil. Na verdade, ela é uma situação que às vezes se adequa à necessidade do melhor interesse da criança, mas é visto com ressalva, porque a criança ela precisa de uma referência de domicílio. Então, na verdade, quando existe a fixação da guarda compartilhada, a criança vai ter como domicílio a casa da mãe ou do pai, certo? E, eventualmente, os poderes de gerenciamento, né, eles devem ser partilhados. Ou seja, não cabe à mãe ou ao pai, eventualmente, aquele exercício unilateral de gerenciamento da vida do filho. Eles vão poder opinar, eles vão poder decidir e devem decidir, na verdade, conjuntamente. E tanto é que acontece que, por vezes, os juízes vêm decidindo, e alguns doutrinadores também entendem, quando há uma litigiosidade excessiva, uma beligerância, sim. fica inviável o exercício da guarda compartilhada. Quando, na verdade, a lei não faz essa ressalva, né? Ela diz que os pais, os genitores, estando aptos ao exercício da guarda compartilhada, é a que deve prevalecer. Foi bom até você ter tocado nesse assunto, que assim, os pais têm uma questão de ser um pouquinho, de brigarem muito depois da separação, sim. né? E não conseguir entrar no consenso. Assim, é importante que eles consigam travar um diálogo, né? Perfeito. Para poder discutir sobre a criação daquela criança ou daquelas crianças, enfim, de ter o melhor aproveitamento para os filhos, né? Sim. É que eu falo, quando ocorre assim, a separação do casal e existem filhos, esse vínculo ele é ad eterno. Sim. Ele não vai se romper esse vínculo. Quando não tem filhos, é só uma questão patrimonial, né? Faz-se a dissolução do vínculo matrimonial e cada um vai seguir a sua vida. Agora, existindo filhos, vão ter, eu digo também, situações evitáveis e situações inevitáveis. Ou seja, evitáveis aquelas que não vai ser necessário eles conversarem, tão pouco se encontrarem. Sim. Já as inevitáveis vão surgir. Né? Seja para decidir algo do filho, seja numa questão de uma formatura de uma escola, seja numa situação de saúde do filho, ou também quando o filho vier a se formar na escola, faculdade, eles vão ter que se encontrar. Então, como você mesmo bem pontuou, esse diálogo, ou então buscar meios para que, eventualmente, essas mágoas passadas não influenciem na criação dos filhos é essencial, né? Deve ser buscado. Agora, é fato que existem situações que, infelizmente, isso não se consegue. Sim. E aí tem outros segmentos que tomam outros desdobramentos. E nessa guarda compartilhada, como é que fica a questão de convivência? Eu não vou chamar de visita, que eu acho um termo muito ruim, na verdade, né? Então. Como é que é a convivência do filho com o pai ou com a mãe? Enfim, como é que funciona isso? Porque, que nem você falou, ele tem uma residência de referência, aquela, né, onde normalmente passa a maior parte do tempo. Mas como é que é definida, então, a convivência do filho com esse ex-casal? Foi até bom essa parte que você colocou também de não gostar do termo de visita. Eu também não acho um termo estranho, né? Porque ele parece que causa até um distanciamento entre os pais e até mesmo na questão do exercício do poder familiar que cai daquele visita, você vai visitar um amigo, exato, né? Um parente distante. Exato, né? Traz um informalismo, né, para essa relação. Mas, infelizmente, é o que usualmente é utilizado, esse termo, né, dessas visitas. E aí cai naquilo que eu falei para você de, por vezes, as pessoas confundirem e fica aquele fenômeno que eu falei do Sunday's Day, do pai de domingo, que vê a criança de 15 em 15 ou a criança semanalmente e acha que ele não tem o poder familiar, né, que ele deve exercer. E aí, como você mesmo falou, havendo essa questão de fixar um domicílio que deve ser feito para o melhor interesse da criança, para que tenha aquilo como referência, vai se delimitar, no caso, as visitas. Como vai ser feito essas visitas? E sempre pautado e sempre buscando o melhor interesse da criança, né? Então, cabe às partes ajustarem se vai ser quinzenalmente, semanalmente, e aí tem o de prática, a gente sabe, que é fixado, no caso, finais de ano com o pai, Natal com a mãe, anos pares, anos ímpares, e vai fazendo essas inversões. Alternando, né? Férias escolares, 15 dias com um, 15 dias com outro, no caso, dia dos pais ou dia das mães com o homenageado. Então, são adequações que podem ser feitas. É lógico que, uma vez estipulado isso
isso entre o casal pode ser flexibilizado até mesmo entre eles. Sim. Mas o que costuma se fazer essa regulamentação é para que não gere divergências, né? Porque uma vez também havendo a ruptura, a vida do casal vai mudar. Cada um vai seguir seu ritmo, vai haver mudanças, né? E aí tem que se adequar a essa situação. Eu ainda sou adepto, mas é muito difícil. Isso a gente só vê no caso de divórcios consensuais, das visitas livres. Né? Que seria algo mais saudável, vamos dizer assim. Até para você ter ideia, hoje a tecnologia chegou, há situações que até se regulamenta as visitas virtuais. Sim. Ou seja, através de videochamadas, quando eventualmente tem essa possibilidade para evitar esse distanciamento, né? Esse distanciamento a gente sabe que não é saudável para a criança, porque a criança, aquele negócio, por pior que muitas vezes seja a situação, ela tem aquela situação de querer os pais juntos. Então, tem que ter uma cautela muito grande, tem que fazer um trabalho muito forte para realmente tentar minimizar esses efeitos. Você tocou num ponto importante, que é essa questão de ter os dois, né? São os dois pilares daquela criança. Sim. E os dois são responsáveis pela formação dela, né? Quando fica muito distante, aquela visita quinzenal, né? Realmente fica sobrecarregada uma das partes. Exato. A outra quase não participa. E isso é muito prejudicial para a criança. Exato. E a guarda compartilhada, ela tem essa finalidade também, tá? De dividir essa responsabilidade, de trazer uma maior participação, né, do pai, daquele também que eventualmente não detém a guarda unilateral. E, por outro lado, hoje a modernidade, os usos e costumes vão mudando, é inegável e salutar, e isso foi muito importante, essas conquistas também que teve por parte da mulher no campo profissional. Então, essa divisão também de tarefas é importante para isso também. Como você falou, para não sobrecarregar aquele que detém e para não causar aquele sentimento daquele que não detém a guarda, que achar que ele não tem obrigações, né? E também e os direitos também, né? Sim. Porque, por vezes, muitas vezes eu escuto de clientes falando assim, mas ela tem a guarda no lateral ou ele tem a guarda no lateral, ele que tem que decidir as coisas, eu não sou responsável, eu não tenho essa responsabilidade. E muito pelo contrário, até terceiros envolvidos, como escola, locais onde as crianças são atendidas, elas têm a obrigação, essas instituições, de passar informações para aquele pai que não detém a guarda unilateral, porque ele não perdeu o poder familiar. Então, ele tem direito a acesso às informações, a questões de saúde. Então, o fato da guarda unilateral não, eventualmente, exime o poder familiar, ou seja, ela não tem como tirar o poder familiar. Então, é importante também que tenha consciência a pessoa que não detém a guarda unilateral, para achar que ela não tem a responsabilidade ou então não tem o direito de ter acesso às informações dos filhos, né? Vamos entrar num problema prático. A mãe quer matricular o filho na escola A e o pai quer matricular na escola B. Às vezes, diferença de mensalidade, diferença de forma. Como é que a gente trabalha se a guarda é compartilhada? Em teoria, os dois deveriam concordar nessa decisão. Exatamente. Aí, neste caso, havendo um dissenso, infelizmente, qualquer dissenso que ocorra, quem vai ter que decidir é o judiciário. Sim. Agora, na guarda compartilhada, como você mesmo disse, pressupõe-se que haja um consenso, haja uma possibilidade de diálogo, e sempre visando o melhor interesse da criança, né? Agora, se existe essa guarda compartilhada e cabe a eles, eventualmente, dialogarem, não tem como impor a vontade para o outro. Se houver essa divergência, tem que levar para o judiciário para eventualmente definir. E aí sim vou começar a questionar, no caso, por que está havendo esse impedimento? Qual que realmente é a finalidade? Que aí a gente cairia numa outra discussão, né? Se aquele que detém a guarda compartilhada, ainda que seja compartilhada, começou a utilizar de expedientes para eventualmente tolher o direito do outro também de se manifestar. Né? E aí a gente cai numa outra situação que pode dar ensejo, como a gente mesmo disse, a uma alienação parental, né? Aí cai numa outra discussão, que isso também foi uma lei, uma norma especial que veio dentre esses conflitos de interesses que existem para regulamentar também, para tentar coibir isso, que tem um efeito perverso realmente no emocional da criança. Então, é algo que tem que ficar muito atento. Realmente, a guarda compartilhada, o casal tem que ter ciência. Sempre ela foi estipulada, ela veio para atender o melhor interesse da criança, então ela se faz necessária, né? E aquele que eventualmente começa a colocar obstáculos para o exercício conjunto dessa, pode ter sanções. Né? Se você levar o conhecimento do judiciário, ele pode até não só penalizar, como até reverter essa guarda que até então era compartilhada para unilateral.
Pode alterar, então. Pode alterar, né? Se aquele genitor está causando obstáculos, impedimentos, dificultando o exercício da guarda compartilhada, levando ao conhecimento do judiciário, ele tem como penalizar, inclusive revertendo a guarda para unilateral. A gente vê muitos casos, doutor, de situações em que ou o pai ou a mãe, enfim, uma das duas partes, acaba dificultando o acesso da outra até por meios eletrônicos, né? Você citou lá que hoje está sendo até regulada a visita por videochamada e tal. De que forma você vê isso daí, né? Essa situação? Porque, assim, é reiterado. E geralmente acontece quando uma das partes volta a namorar, né? Exato. Está se relacionando, aí a pessoa começa a tolher o direito de convivência do filho com a contraparte, né? Sim, Como é que você vê isso daí? Então, é extremamente prejudicial à criança, né? E aí, se ficar demonstrado isso e realmente conseguir-se constatar, ou então os indícios dessas atitudes já demonstrarem que você está utilizando desse expediente, seja para atacar o pai, né? Atacar o terceiro, se valendo da criança, a gente cai, como te falei, nessa questão de uma eventual alienação parental. Então, tem que ter uma sensibilidade, porque o pior, às vezes, não é só o fato de utilizar assim, uma coisa assim que é visivelmente, né? Você percebe que a pessoa está se valendo. Quando é velado, ainda é pior. Sim. Porque acontece, por vezes, que a mãe começa a utilizar de subterfúgios para dificultar, ou o pai para dificultar, né, o contato daquele que não detém a criança no seu domicílio, com coisas sutis, mas veladas, de dificultar o contato com o pai, de falar, não precisa ir hoje, seu pai não ligou, sua mãe não ligou, não fez isso. E isso vai incutindo na criança, por vezes, um sentimento de rejeição, de abandono, né, que acaba ela criando, se afastando do pai. Então, percebendo que esses fatos estão vindo à tona, está começando a ter esses indícios, né, na criança de afastamento, de rejeição, deve-se sim procurar-se a justiça através de um advogado para se eventualmente entrar com uma ação autônoma de alienação parental ou uma ação incidental, né, de alienação parental, caso esteja um processo de guarda, por exemplo, discutindo. Não houve uma decisão ainda, né, e começa a surgir essas situações que você colocou, pode-se entrar até com uma ação incidental de alienação parental, né, e o juiz verificando realmente isso, lógico, vai ser nomeado uma equipe, um exame psicossocial para se aferir realmente se está acontecendo, se está caracterizando uma alienação parental, porque a alienação parental não é aquela conduta de desqualificar o filho, tem essa situação de afastar, como você mesmo colocou, e às vezes de uma maneira sutil. Então, verificando essa situação, o juiz ele pode tomar várias medidas, seja de uma advertência, de uma aplicação de multa, de ampliar o direito das visitas, de eventualmente até inverter para a guarda unilateral, caso seja compartilhada, até mesmo a inversão de domicílio. Até mesmo a inversão de domicílio. Legal. E outro problema que é recorrente, que eu acho que todo mundo passa no escritório, o pai chega lá para se separar da mãe, e daí vem a questão assim, eu quero guarda compartilhada porque eu não quero pagar a pensão alimentícia. Como é que funciona isso? A primeira guarda compartilhada ela não pressupõe-se o dever de pagar a pensão alimentícia, né? Aquele que o filho vai ter a obrigação de contribuir para a mantença do filho é dos pais. Isso tem a previsão legal, né? A guarda compartilhada ela não exime o pagamento da pensão. Em regra, ou seja, o filho está residindo com a mãe. Aquele que vai, onde ele está residindo, o outro pai que vai pensionar. Mas a mãe também tem a obrigação de contribuir. Sim. E aí vai se aferir o quê? Vai se aferir, na verdade, a condição, a possibilidade do pai de pagar e as necessidades da criança. E nesse caso com visita livre, o pai está lá todo dia, né, participando ativamente da vida dessa criança. Vamos pegar como exemplo que a criança tem como residência a mãe, né? E o pai todo dia está participando. A pensão é devida ainda. A pensão é devida ainda. Normal. Normal. Né? De fato, existe essa confusão também, como você mesmo falou. Ele mora com a mãe, a obrigação é da mãe pagar para manter. Não. A responsabilidade é dos dois. Né? Só que aquele em que a criança tem residência, vai ser fixado a pensão para aquele pai ter que pagar. Né? Então, muitas vezes também a gente vê situações na qual o pai quer, às vezes, até a inversão de domicílio, mas com o objetivo, para não ter que pagar a pensão, e aí sim a mãe ter que pensionar. Né? Agora, mas não é o caso também. Infelizmente, como você falou, a gente vê de tudo nessas situações. Hoje, como eu te falei, não tem mais essa visão de que a guarda tem que ser exclusivamente destinada à mãe, guarda unilateral. Sim. Tanto é que eu tenho casos em que os pais, o genitor, está postulando, né,
a inversão de domicílio para que os filhos venham morar com eles. Sim. Né? E não com o intuito de deixar de pagar a pensão, porque a situação entende que se faz necessária. Na dinâmica daquela família, ele tem uma convivência mais interessante com os filhos do que a mãe. Né? Exatamente. Às vezes a mãe é omissa, às vezes a mãe não consegue dar o suporte necessário e ele teria essa capacidade maior. Aí foi bom você falar, mas assim, essa capacidade ela não é só financeira, né? Porque a pessoa, ela normalmente ela mistura a capacidade financeira com a capacidade de assistir integralmente aquela criança. Exatamente. Né? Às vezes a mãe tem uma posição financeira pior, né? Isso é meio normal no nosso país, né? Mas, assim, ela tem condições de prestar uma melhor assistência no dia a dia da criança do que o pai. Exatamente. Né? E vice-versa. E vice-versa. Porque hoje, com esses trabalhos também que a gente sabe, hoje tem muito trabalho que não é remoto, que você trabalha em casa, né? Sim. Então, de fato, existe essa situação. Como se o melhor interesse aí seria, assim, como você mesmo falou, de dar o suporte para a criança, mas não financeiro. E realmente de participar, de estar mais ali próximo da criança, até mesmo pelas questões de compromisso. Então, hoje mudou-se muito também essa visão. Tanto o pai pode eventualmente ter a criança como domicílio, como a mãe. Sim. Então, essa situação hoje ela é vista de uma maneira diferente também. Eu tenho uma amiga minha que ela mora com um rapaz, ele tem uma filha pequena, e daí a situação assim, é bem curiosa, sabe? Porque essa filha pequena, ela tem como residência de referência da mãe, só que ela passa a semana inteira com o pai, por incrível que pareça. Aí, de final de semana, que ela vai ficar com a mãe e o pai está pagando a pensão alimentícia. Então, assim, é bem sui generis. Assim, né? Neste caso, demandaria até uma revisão dessa situação. Né? Caso o pai tenha pretensão, né, de postular essa inversão dentro do quadro que você está me colocando, eu entendo até que ele teria legitimidade para fazê-lo. Mas é que eu falo, se existe uma concordância, se isso é algo que está dando certo, né, e para o bem maior, que é os filhos, é o que tem que ser buscado. Sempre Sim. o interesse melhor da criança. Então, como você falou, essa situação na qual você pontuou é uma situação diferenciada, atípica. Né? Porque está regulamentado de uma maneira, mas o exercício está de forma contrária. Sim. Agora, se esse pai e essa mãe estão conseguindo fazer com que isso seja proveitoso e não há por parte de nenhum interesse em alterar isso, sem problema nenhum. Pode seguir. Esse foi um ponto importante que você tocou, né? Que é essa questão assim da vontade das partes. Porque por mais que tenha uma regulamentação, né, descrita numa sentença, num termo de acordo proposto em audiência, enfim, alguma coisa, a vontade das partes, ela suplanta enquanto eles estiverem concordando. Sim. Né? Eles podem fazer concessões mútuas e ir ajustando aquilo ali no dia a dia, na convivência, né? Não precisa ficar preso. Porque hoje eu acho que o pessoal tem muito aquela visão de que tudo tem que judicializar, tudo tem que levar para o judiciário, tudo tem que resolver. Né? Às vezes o pai não pegou esse final de semana, eu quero brigar com ele, levar para o judiciário, enfim, por aí vai. Sabe? Exato. É o que eu digo, se o casal, como você falou, a sentença está ali para regulamentar algo que deve ser seguido. Porém, flexibilizar aquilo no sentido de facilitar o convívio e para o bem-estar da criança, não tem problema. E essa, como você falou, ficar entrando na justiça por situações pequenas, isso não é bom. O interesse é poder resolver esses pequenos conflitos, né, de uma maneira racional. Que eu digo, quando Sim. você está eventualmente casado, você tem aqui vínculo, surge realmente situações na qual o pai tem um pensamento, a mãe tem outro. Existe essa divergência mesmo. Quando estão separados, maior ainda, isso se aflora. Se aflora porque, por vezes, como você mesmo colocou, quer se utilizar dessas situações não no sentido de para o melhor interesse da criança, mas para atacar, para tentar mudar. Então, ficar entrando na justiça por pequenas coisas não faz sentido. Até mesmo, por vezes, cliente me liga e fala isso, como você mesmo falou. Olha, está lá na sentença isso, final de semana, mas ela pediu para mim, você não pode alterar. Isso não vai causar um prejuízo? Não vai criar uma situação assim de... Falei, não, é uma situação pontual. Isso pode ser flexibilizado, pode ser conversado. Não há necessidade de entrar com um novo processo para, eventualmente, vamos regulamentar agora essa situação. Não há essa necessidade, porque senão não pode ficar engessado, como você mesmo falou. Sim. É sempre buscando o melhor interesse. E o dia a dia da família, ele é dinâmico, né? Exato. Ele vai mudando, né? O que aconteceu aqui nessa sentença 1 ano atrás, hoje já, de repente, mudou tudo. Perfeito. Né? Então, por exemplo, naquele exemplo que eu citei, o rapaz, ele trabalha em home office, então mudou a situação. Sim. Aí, para ele, ficou muito mais fácil ficar com a filha o dia inteiro do que para a mãe, né? Exatamente. E aí não precisou levar até então
para alterar, né? Então, isso vai acontecendo, né? Vai. E as coisas vão se ajustando normalmente quando há diálogo, né? Quando há Porque diálogo. se não tiver também, meu amigo... Exatamente. Aí não tem sentença de juiz que obriga as pessoas. Exatamente. Aí eles querem levar a ferro e fogo aquilo que foi decidido. Né? Não pode mudar uma vírgula, porque se mudar uma vírgula, vai falar, não, mas você não está obedecendo o que o juiz falou. Né? Então tem que... E aí, nesses casos, quando é algo extremo, aí, de fato, cabe ao advogado utilizar os expedientes. Né? Ficou fixado na sentença algo, aquele que está com a guarda, ou que seja compartilhado, começou por algum motivo dificultar ou mudar, né, de uma forma unilateral que está na sentença, o advogado pode sim entrar com cumprimento de sentença, demonstrando, olha, o que ficou fixado, ele não está cumprindo, pedir para o juiz aplicar, se for o caso, uma pena de multa para que isso ocorra, né? E se porventura ser necessário, algo mais grave, como te falei, entrar com, ou seja, com incidente de uma ação de alienação parental ou a própria uma ação autônoma de alienação parental, dependendo das circunstâncias, né? Legal. E essas restrições de convivência, né? Porque, vamos lá, normalmente acontece que tem... O casal, ele formou uma nova família, a gente tem 2 famílias. E aí começa a ter muito problema. Porque a criança não gosta da madrasta ou não gosta do padrasto, a mãe não gosta da atual madrasta, e aí começa a virar aquele angu e tá todo mundo brigando. Como é que a gente resolve isso? Então, o principal é o aconselhamento, primeiro, para demonstrar para o cliente que uma vez havendo a dissolução do vínculo matrimonial, né, e a questão do filho, como nós já colocamos, é algo que é um vínculo que vai ter eterno, e essas novas famílias que vão se formando, se faz necessária uma adequação. Agora, a interferência, eventualmente, do judiciário é só, eventualmente, se ficar demonstrado que algo aconteceu ali que está prejudicando a criança, seja no desenvolvimento, seja numa situação assim que está lesando a criança. Aí sim você vai trazer o conhecimento do judiciário. Por isso que eu falo que é importante a racionalidade, é importante conversar, se for necessário, se valer, né, de psicólogos, de um tratamento com psicólogos, para que dê uma orientação, até mesmo para com os filhos. Eu acho que é fundamental essas questões, quando havendo a possibilidade do pai utilizar-se desse serviço de psicólogo. Né? Porque eu falo que nós, adultos, né, temos uma musculatura emocional formada. Sim. Então, a gente, sim, consegue lidar com as adversidades de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Já a criança, não. A criança, por vezes não, certamente, numa separação, né, o emocional dela é abalado. E ela precisa de um suporte. E é bom frisar que até os pais, né, numa situação dessa, sim, o desgaste emocional é tão grande. Exato. Né, que acabou um sonho ali, né? Exato. Então, é complicado, né? Por mais que seja consensual... às vezes a pessoa vê como uma situação de fracasso, realmente sim, fracassou aquele relacionamento, gera essa frustração, enfim. Às vezes, de repente, até os pais deveriam, né, procurar um aconselhamento psicológico, enfim. Tem um cliente meu, para você ter ideia, uma vez falou para mim, conversando com ele, e até a época eu o patrocinei, e foi numa ação aí de revisional de alimentos. Mas, conversando com ele, à época do divórcio, e eu, dentro da situação que eu vi que aconteceu, foi de um litígio forte, e o divórcio foi a melhor escolha para o casal, sim, mas houve, à época, situações mesmo de alienação parental, mas, à época, a lei ainda não estava, né, vigorando. E ele me falou, vindo de encontro ao que você disse, que um dos os momentos mais tristes da vida dele foi o falecimento do pai e o divórcio. E quando ele falou divórcio, eu ali, embora eu perguntei para ele, não, mas... Pelo que você me passou, a vida de vocês está muito difícil. Né? Foi um divórcio muito conturbado. Sim. E por que você tem isso como um momento mais triste? Não foi um momento assim de você resolveu a situação? Ele falou, olha, quando eu casei não foi para divorciar. Sim. E é o que você falou, você constitui uma família, você tem aquilo que é família, vou ter os filhos vão estar próximos. E, infelizmente, essa ruptura, por mais que tenha sido benéfica e necessária, é um dos momentos mais tristes. E aí vem de encontro ao que você falou. Né? E que se for possível, o pai, no caso o marido, né, ou o ex-marido, os genitores devem sim procurar realmente uma ajuda de um psicólogo para tentar minimizar esses efeitos, né, e saber dissociar o que eles passaram, o que eles viveram, né, essas mágoas, essas frustrações, para que em prol dos filhos, para que isso não seja utilizado, ainda que de uma forma ou inconsciente ou literalmente consciente, que é o pior, né, venha causar algum prejuízo para as crianças. Tem muito essa visão, né? O pessoal tem aquela visão de eu não vou deixar ele ver o filho, né, como uma punição para ele por conta do que aconteceu e tal.
sendo que, na verdade, ela está punindo o filho. Exatamente. Sem perceber, porque o direito de convivência ali é do filho também. Sim. Então, a partir do momento que tem uma restrição ali, né, nesse direito de convivência, quem mais perde é o filho. E o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a nossa própria legislação, ela traz a criança e, né, o adolescente como um sujeito de direito. Sim. Então, tudo tem que ser direcionado e revertido, seja através, né, da legislação, do Estado e das pessoas envolvidas da sociedade, em prol dos interesses da criança. Eles são sujeitos de direito. Tanto que o Ministério Público deve intervir sempre que quando está em discussão algo de um menor, ou de incapaz, ele participa do processo, nessa condição de fiscalizar para ver se os direitos estão sendo assegurados e garantidos. Foi bom você ter tocado nesse assunto, que na verdade tem uma máxima que num divórcio de um casal com filhos, a parte mais protegida são os filhos. Que ela tem, além da ECA, o Ministério Público atuando. Porque se a gente fizer um acordo entre os pais para fazer aquele divórcio consensual e o Ministério Público entender que o direito dos filhos está sendo tolhido, ele vai atuar, ele vai pedir para retificar, ele vai pedir para corrigir. Sim, então, assim, a parte mais protegida dentro do processo são as crianças. Sim, e é um direito indisponível, né? É tido como direito indisponível. E por vezes o cliente também chega e quer negociar. Vamos fazer o seguinte, posso negociar? Se eu ficar com ele, eu pago menos de pensão. Ou se eu não fico, eu falei, não tem negociação. Quando se trata de crianças, são direitos indisponíveis. Não pode renunciar o direito de alimentos. É um direito da criança, um dever do pai. Então, como você mesmo falou, tem que se ter essa visão de que realmente o sujeito de direito, os interesses da criança, eles são sempre os que devem prevalecer. Lógico, como você falou, o direito do pai de também ter acesso à criança, o direito do pai de querer ter a criança residindo com ele, é legítimo esse direito. O pai, como você falou, tem essa sensação também, essa tristeza, frustração quando não consegue isso. Mas o foco sempre é a criança, né? A criança ela tem que ter também como foco central, não descartando o direito do pai e de uma mãe, né, também, mas a criança tem que ter o norte do processo. Tanto é que a guarda compartilhada veio nesse sentido, de fazer com que as crianças, né, tenham essa dupla referência, que as crianças possam ter essa referência, para que o pai também não seja aquele pai de final de semana, para a criança ele possa também corrigir a criança, possa ter uma participação, para a criança não ver aquele pai ou aquela mãe como sendo, é só o que faz a diversão, é só o que dá a brincadeira, né? Ele tem que ter uma participação efetiva. É importantíssimo isso, né? A presença dos dois na formação da criança, no psicológico da criança, no exercício, sim, do poder familiar. Como que você tem visto, Paulo, a posição dos juízes quando o pai manifesta interesse de ficar com a residência, né? Aqui eu não vou, independente da guarda ser unilateral, compartilhada, como é que isso está funcionando nos tribunais, né? Porque eu imagino que seja a minoria dos casos, né? A maioria por conveniência ali, né? Certa fugir da responsabilidade, talvez o pai não queira. Mas e quando ele manifesta? Ele fala assim, não, eu quero que meus filhos fiquem comigo. Como é que os juízes encaram isso? Então, tem casos que eu estou à frente, né, processos que eu estou à frente, onde eu já vi manifestação tanto do procurador em grau de recurso, quanto do desembargador, que ressaltam esse desejo do pai como sendo algo louvável, né? Mas é lógico que hoje o que se percebe quando há essa intenção, os juízes eles também condicionam tudo ao exame psicossocial. É onde o psicólogo forense, o assistente social, vai fazer uma avaliação, vai ver todo o contexto, né, probatório que foi levado ao processo, sempre focando no melhor interesse da criança, para ele definir. É lógico, é algo também novo, como você mesmo disse. Se a gente for pensar, como você mesmo disse, é a minoria, não é a maioria. Sim. Por vezes, até o pai que conseguiu um direito de visitas, né, no processo, ficou regulamentado, ele não exerce esse direito de visitas. Ele não exerce. Já aconteceu casos da mãe me ligar, né, a cliente, e dizer, olha, meu filho ficou esperando o pai lá, vir buscá-lo, e ele não veio. E está acontecendo de uma maneira reiterada. Tem como entrar com uma medida para punir o pai nesse sentido, obrigar ele a ver o filho, né? E aí tem um entendimento que essa obrigação é uma obrigação natural, né, na qual não estaria relacionados aos direitos obrigacionais. Então, o juiz aplicar uma pena nesse sentido, o juiz, por vezes, não faz. Teve uma decisão recente agora, que eu estava até verificando, que, salvo engano, foi um juiz do Acre. Certo. E é uma inovadora. E talvez isso, como a gente falou, os usos e costumes vão mudando, a legislação vai se adequando, talvez isso passe, com o tempo, também a ser utilizado. Ele aplicou uma multa no pai, eventualmente, que estava deixando de cumprir os direitos de visitas, de R$10 mil por descumprimento. Sim.
né? Mas não é algo usual e não é algo que tem uma recepção assim muito grande do judiciário, não, né? Eles entendem que não, quanto muito, posteriormente pode-se entrar com uma ação dependendo do caso, de um abandono material, um abandono afetivo, né? Mas eu fico pensando, esse pai também que levou essa punição, né, de 10 mil para exercer, como é que vai ser exercido esse direito de visitas dele, né? É parte do princípio que ele deveria fazê-lo sem qualquer de bom grado, exatamente, né? sem qualquer tipo de uma coerção, de uma coerção, né? Porque como é que vai ser exercido? Vai causar nele um sentimento de conscientização ou de raiva? Então é complicado isso, né? Quando envolve crianças, essas situações, eu falo que tem que ter um cuidado muito grande. E, Paulo, uma dúvida que eu lembrei agora, meu amigo, era para te perguntar, já faz tempo, eu lembrei agora. Questão assim, guarda compartilhada, a vida seguiu, né? Às vezes constituiu nova família, aqui, lado A, lado B. E hoje, um dos genitores quer mudar de cidade, quer mudar de país, enfim, mudar de estado. Como é que fica essa situação, meu amigo? Porque daí a gente tem um problemão, né? Sim. Porque é um problema bem grande para resolver. Porque esse poder familiar que era, então, né, compartilhado, ele vai ser um pouquinho difícil de continuar da mesma forma. Como é que funciona isso? Então, a lei, se você pegar o artigo de lei, ele é taxativo que o fato de ter um domicílio em um local diverso, né, ele não exime o exercício da guarda compartilhada. Tá? Porque até mesmo pelos mesmos meios digitais hoje em dia. Sim. Hoje você consegue fazer uma reunião, conversar com alguém do outro lado do país. Né? Então, você consegue fazer isso. Até mesmo com a escola, se for necessário, videoconferências. Né? Nós tivemos aí essa mudança muito forte dessa sensibilidade, como as pessoas passaram também a se informar, a se relacionar através da pandemia. Quando surgiu a pandemia, praticamente era tudo por vídeo. Minha filha tinha aula por vídeo e eu tinha reuniões com as escolas da minha filha por vídeo. Né? Então, não é um impedimento para o exercício da guarda compartilhada. Porque no artigo de lei, se você verificar, fala que a criança terá um domicílio. Sim. Poderá ser eleito um domicílio, né? Deve ser, como a gente falou aqui, né? Sim. O ideal seja que realmente tenha um domicílio, não esses domicílios, essa guarda alternada, como nós já conversamos. Agora, isso não é um fator impeditivo. O que tem que se ter uma preocupação e cuidado é para que essa mudança de domicílio não tenha como fim afastar o pai ou a mãe do filho. Quando se for utilizar desse expediente, aí sim cai-se até na discussão de uma eventual alienação. Até mesmo porque não pode fazer essa alteração, o pai chegar e falar, estou mudando para tal cidade, estou mudando para tal país. Não é assim que funciona. O outro pai tem que ter ciência, tem que concordar. Se não concordar, tem que justificar o motivo pelo qual está indo. Né? E se ficar demonstrado que essa alteração de domicílio também, caso não haja da parte daquele outro pai, né, uma relutância de dizer, não, você não vai, ele tem que continuar aqui. Né? Se houver essa divergência, novamente, cai-se numa discussão do judiciário para ver se essa mudança atende o melhor interesse da criança. Legal. Para a gente encerrar, qual que é o nosso papel nessa brigaiada toda que a gente vê nos tribunais? Rapaz, o que eu falo... Porque, assim, né, o pessoal... Hoje todo mundo tem acesso à informação, vídeo, chat GPT e etc. E todo mundo virou um mini advogado com o celular na mão, né? Exato. E aí, qual que é o nosso papel? O que a gente ajuda esse pessoal aí? O que eu falo é o seguinte, a melhor forma é você orientar o cliente, demonstrar o que a lei determina, quais são as possibilidades que ele tem, eventualmente, de buscar aquele direito, né? Demonstrar que sempre seria o ideal, o ideal, na verdade, né? Você fazer para o melhor interesse da criança, do filho, e que haja uma compreensão de que, no que eu falei, que o vínculo ele é eterno, que não vai se romper, que tenha situações evitáveis e inevitáveis, e que aquele advogado também, por vezes, eu acho que ele tem que... ter ciência de que ele está ali defendendo o interesse do cliente, mas também tentando uma composição, tentando, por vezes, resolver, né? Porque eu percebo muitas vezes também, às vezes, alguns colegas que tomam para si, parece que a situação se entende como parte no processo e... acaba tomando as dores, As dores e quer se colocar no litígio. Não é esse o caminho, né? É lógico, como eu te falei, tem situações que realmente se faz necessária você buscar a guarda unilateral e a inversão de domicílio. Agora, a regra sempre, de fato, o que a lei determina é a guarda compartilhada. Então, a gente
gente tem que trabalhar bastante, ter uma empatia com essas situações também. Direito de família é muito isso, como eu te falei, é um dos segmentos de direito mais difícil de você compor, porque não é diferente de uma ação assim, que está discutindo uma questão fiscal, uma batida de carro, um contrato. É uma ação, é um processo que ele é permeado por mágoas, ressentimentos, como você mesmo colocou, vingança. Então, a gente tem que saber filtrar e tentar resolver da melhor maneira possível para todos e principalmente para a criança. Muito bom, Paulo. A gente tinha um compromisso aqui de tomar um café, ficar meia hora aqui conversando, né? E a gente conseguiu, meu amigo. Então, assim, eu agradeço demais você ter vindo, né? Eu sei que seu tempo vale ouro e foi muito legal. E eu vou abrir o microfone para você se despedir. Bom, primeiro queria agradecer a você, né, pelo convite. A gente falou aqui nos bastidores e estava em off ainda, né? Eu vou reiterar que estava meio enciumado de não ter te chamado ainda, mas que foi tudo a seu tempo, né? Acho que era o momento da gente conversar. Fico no meu tempo vale ouro e certamente isso aqui não tem para mim está valendo ouro essa conversa nossa. É muito importante a gente trazer essas informações, você abrindo esse canal para as pessoas, né? Não só para colegas, como também para aqueles que assistem, estão curtindo o seu canal. Deve se inscrever, porque eu acho que a sua função aqui também tem uma função social. Sim. E parabéns, estou aqui à disposição. O dia que você precisar para chamar, se a gente tomar um café, para a gente bater um papo, é só me chamar que eu venho. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.